E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um conteúdo no nosso canal aqui no YouTube, numa audiência carioca. E hoje o nosso assunto, dando continuidade a essa reta final da novela dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, a gente vai falar aí a respeito dos desafios da Band na competição esse ano, tá certo? Vamos abrir a roda, vamos comentar juntos. E eu estou aguardando também a sua avaliação aqui no campo de comentários, tá certo? Então, ó, vem chegando, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, tá certo? Porque é muito importante a sua participação. Bom, galera, vamos falar aí de Band, já começou, não é? A pintar aí as primeiras artes da emissora do Campeonato Carioca, tem essa aí com a logo da emissora com o fundo do Maracanã ainda vazio, tem essa aí também bem simples, por sinal, né? Uma bola de futebol, mas bem bonita, né? Simples e agradável, né? Porque a emissora já está se arquitetando aí para fazer o Campeonato Carioca e já está realizando as chamadas de divulgação. São muitos desafios, não é mesmo, que a Band terá este ano. E o primeiro deles, sem dúvida, é porque não tem todo o pacote de jogos do Campeonato Carioca. Vocês sabem, Vasco e Botafogo não aderiram ao pacote comunitário. Este pacote que foi fechado entre a FERJ e a Band não tinham as duas entidades. Ou seja, a Band tem muitos jogos, mas não tem os jogos em que Vasco e Botafogo terão mando de campo. Isso não significa que Vasco e Botafogo ficarão de fora de transmissões da Band, que vocês já conhecem a lei do mandante, e a Band usará com todo o direito nesta competição. Então, este é, sem dúvida, um belo desafio para a emissora. Um outro desafio, sem dúvida nenhuma, é inserir um campeonato do tamanho que é o Campeonato Carioca, com grande apelo de audiência por todo o Brasil. Nos tempos da Globo, eram 17 estados que assistiam à competição. Na época da Record, boa parte do Brasil assistia também. Inserir uma programação que é bem paulista, né? Isso fica muito claro. Por mais que a Band ainda insista com a canopla verde e amarela, que foi todo aquele processo de nacionalizar ainda mais a marca, fica muito fácil, fica muito claro para o telespectador identificar uma programação muito voltada ainda a São Paulo. Só para vocês terem uma noção, aqui do Rio de Janeiro, a programação local está girando entre 3 e 4 horas. Dentre esse pouco período, 1 hora é dedicada até ao esporte, aos donos da bola do Rio, com Getúlio Vargas, que vai estar, inclusive, nessa transmissão aí da Band. Ele e a Glenda, que já foi da Globo, né, está no Show do Esporte, eles vão comandar o pré, o pós e o durante ali os jogos do Campeonato Carioca nos estádios. Isso vai acontecer na estreia no dia 12 de janeiro. Então, a emissora tem este desafio aí a ser inserido, né, a encarar, né, colocar o Campeonato Carioca sem dividi-lo com o Campeonato Paulista, porque na última vez que a Band fez os campeonatos estaduais, ela dividia entre Carioca e Paulista, agora não, só Carioca, em meio à sua programação e divulgá-la, especialmente porque é a emissora que está sozinha aí nessa competição, por enquanto, com contrato de exclusividade, já que o Vasco e o Botafogo ainda não fecharam com nenhuma emissora de televisão. E um ponto favorável à Band nesse caminho foi a escolha de Sérgio Maurício. O Sérgio Maurício será o narrador do Campeonato Carioca. Será o único narrador? Não. São 4 jogos por semana, né? Terças, quintas, sábados e domingos. Se você não está por dentro de dias e horários, melhor dizendo, volta no conteúdo anterior que a gente explica direitinho para vocês. Sérgio Maurício também se dedicará à Fórmula 1 a partir de março. Então a Band já deixou claro que ele não será o único narrador do Campeonato Carioca, embora até aqui é o único nome confirmado e muito bem escolhido, narrador que é do Rio de Janeiro, que se divide entre Rio e São Paulo, e que, gente, que é muito importante dizer, tem experiência com transmissões de jogos envolvendo os times do Rio de Janeiro. Ele tem bagagem, tem conhecimento, fez isso nos tempos do Sport TV e nos tempos também do Premier. Porque muita gente vê o Sérgio Maurício e vê o selo nele de narrador de automobilismo, que virou a grande marca dele. Mas ele também já fez futebol e fez muito tempo no Sport TV, então ele sabe conduzir e tem muita experiência com os times do Rio de Janeiro. Houve aquela polêmica, né, na transmissão da Fórmula 1, com os torcedores do Botafogo, do Flamengo, vocês devem lembrar disso, mas
ao que tudo indica, é um episódio totalmente superado. Outro desafio da emissora será essa disputa, vamos botar maior aí na tela, essa disputa aí com a grade televisiva, né? E a Band já se armou e arquitetou o que irá fazer. Terças e quintas, às 9h10. Lembrando, a estreia do Flamengo com o Audax será às 9h30, mas os outros jogos todos, galera, 9h10 da noite. Primeiro, reparem, terças e quintas vão fugir da disputa com o Paulistão da Record. Ponto para quem gosta de ver futebol na televisão. Reparem também, 9h10 da noite, ou seja, 10 minutinhos antes de Travessia, que virou uma bomba de críticas aí da mídia, do público, enfim, da galera toda. Outro ponto também é a disputa de sábado e domingo. Né? Sábado às 4h, então a Globo vai encarar o Marcos Mion, que é o único programa com grande relevância de audiência nesse dia. Né? Record e SBT estão muito apagadinhos ali no seu conteúdo de sábado. Né? Então, o Futebol na Band vai encarar o Caldeirão, e no domingo uma disputa com o Luciano Huck e o Domingão com o Huck, que é o programa de entretenimento da Globo com maior audiência. Eduardo, a Band vai bater a Globo aos sábados e domingos? Eu acredito que não. No geral, não. Em alguns dias, numa final, por exemplo, numa semifinal, num clássico, pode incomodar. Mas bater apenas na final. Não acredito que no dia a dia ali consiga uma vitória que preocupe a Globo, porque foi assim que aconteceu no Carioca no ano passado e também na Libertadores, que estiveram na Record e no SBT, respectivamente. Então, de verdade, não acredito nessa possibilidade a grosso modo. Tá certo? E alguns jogos já estão definidos para vocês lembrarem, né? Então, dia 12 de janeiro tem a estreia, jogo antecipado da 5ª rodada, Flamengo e Audax Rio, 9h30. O único jogo que será às 9h30. No dia 14, 2 dias depois, no sábado, 4h, Resende Fluminense. No dia seguinte, Flamengo e Portuguesa, às 6 da noite. Lembrando, galera, que a Band colocará uma edição de MasterChef antes do futebol aos domingos, com os melhores momentos. Né? Acho que é um erro da emissora, porque, afinal de contas, existiam outras possibilidades, como o Show do Esporte e também o Terceiro Tempo de Milton Neves, que seriam programas ali, na minha opinião, que engajariam melhor com o futebol aos domingos. Enfim, a gente vai contar tudo o que acontece para vocês no Carioca na Band, sem dúvida nenhuma. O que você tem que fazer para ficar por dentro? Se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, tá certo? É muito importante. Se você puder contribuir, tem a chave Pix aqui na nossa descrição, no campo de rodapé, e também valeu demais. Lá do joinha, e já dá joinha, tá certo? A gente se encontra no próximo conteúdo, pessoal. Fique ligado. Até a próxima!